Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor continue falando aos nossos corações nesta noite. O Senhor possa nos usar para transmitir a Tua palavra divinamente inspirada pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de refletir com os amados irmãos e amigos sobre os nossos relacionamentos em família, que chamamos de relacionamentos familiares. E eu gostaria de abordar 3 aspectos importantes no que tange a família. Primeiro, a questão da formação. Formação de acordo com a palavra de Deus, não essa que o mundo aí diz como é. Então nós vamos abordar essa primeira questão, a formação da família à luz da palavra do Senhor. Vamos falar também sobre a esperança de reconstruir uma família que foi quebrada pelas circunstâncias da vida. E em terceiro e último lugar, vamos estar falando a respeito do temor a Deus para termos relacionamentos saudáveis. Então quero abordar esses 3 quesitos e trabalhar com os irmãos nesta noite. Como eu disse, durante o ano 2022, se o Senhor assim permitir, nós estaremos falando mais, abordando mais sobre relacionamentos. E aí eu vou abordar muitas áreas: o nosso relacionamento dentro da família, como vai ser a mensagem de hoje, o nosso relacionamento no ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, com o nosso próximo, enfim. Então esse ano nós vamos falar muito a respeito deste tema. E eu creio que uma das coisas que Satanás mais ataca é justamente a família. Satanás, ele detesta a união. Grave isso no seu coração. Ele detesta a união. Ele não gosta de ajuntamento. Ele gosta o quê? De separação. Se tem alguém que tem prazer na separação, este alguém é o diabo, é Satanás. Ele é especialista em divisões. Ele é especialista em separações. O negócio dele é promover contendas, é promover intrigas, brigas. Ele não suporta a paz, ele não suporta a harmonia. E tudo que ele puder fazer para destruir a sua família, ele vai tentar fazer. Mas o fato de ele tentar fazer não significa que ele vai conseguir. Se a nossa família estiver firmada em Jesus Cristo, alicerçada na rocha dos séculos, que é o Senhor nosso Deus, se a nossa família estiver preparada na palavra de Deus, Satanás não vai alcançar êxito. Satanás, ele só consegue êxito quando nós damos oportunidades para ele. Aí depende de nós, depende de mim, depende de você, depende da minha família, depende da sua família. Você vai deixar Satanás entrar na sua casa? Você vai deixar ele circular dentro do seu lar? Ou você vai dizer: aqui não? Como diz o pessoal do Nordeste, aqui não, peste do inferno. Já peste do inferno, né? Aqui não, né? Aqui não. Porque eu e a minha família, nós servimos ao Senhor. Dada essa palavra introdutória, nós vamos então meditar um pouco sobre a família e os relacionamentos que são desenvolvidos no ambiente familiar. Quem criou a família? Deus. Deus criou a família. Foi Deus quem criou os laços afetivos. Foi Deus quem criou o homem para se relacionar. Foi Deus quem instituiu o lar.
Então, meus irmãos, a família, ela é um projeto divino. Então, quando você escutar aí, a família é um projeto divino, está certo. Por quê? Porque foi Deus quem criou, Deus estabeleceu, Deus projetou, Deus criou a família. E tudo que Deus faz é bom. Só que Satanás, ele não concorda, porque faz parte da sua essência maligna. Ele é adversário do Senhor, consequentemente nosso adversário. Deus criou a família é projeto divino, tudo que Deus faz é bom. Então Satanás, o que? Ele vai atacar a família, porque o que? Ele vai querer desfazer os relacionamentos familiares. Mas Deus é quem criou a família, e ela é constituída a partir do casamento bíblico entre o homem e a mulher. E a primeira observação que eu quero fazer nesta noite é que a verdadeira família é aquela que Deus instituiu, é a que nós chamamos de família tradicional, e ela se dá através do relacionamento entre o homem e a mulher. Então a família, ela começa a partir do casamento entre o homem e a mulher. Então homem com homem não forma família, mulher com mulher não forma família. Ah, mas aí o pastor está sendo homofóbico. Não, eu estou expressando aquilo que eu creio à luz da palavra do Senhor, que é a minha única regra de fé e prática. Então, à luz da palavra do Senhor, eu creio que o casamento bíblico é aquele que Deus criou entre o homem e a mulher. Então, o que forma a família é a relação, começando o casamento entre homem e mulher. Ah, pastor, mas os tempos mudaram. A cultura mudou, as pessoas mudaram, a sociedade mudou. Eu concordo. Muita coisa mudou. A cultura, a sociedade. Mas só tem uma coisa, ela é principal. Anote aí. A palavra de Deus não mudou. Deus não mudou. O nosso Senhor é imutável. Aliás, este é um dos atributos naturais do Senhor. Ele não muda. A palavra de Deus permanece para sempre. E se o que Ele estabeleceu como pecado continua sendo pecado e continuará sendo pecado, pode passar geração, pode mudar a cultura, pode mudar os pensamentos, o que for, mas Deus continua o mesmo. A sua palavra permanece, e aquilo que Deus estabeleceu dizendo que é pecado continua e continuará sendo pecado, independente do que eu e você achamos. Vamos ler aí mais uma vez o texto que nós lemos, Marcos capítulo 10, versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por esta razão o homem deixará o seu pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aí começa, aí está o verdadeiro casamento. Não entre homem e homem, não entre mulher e mulher, porque isso é abominação aos olhos de Deus. E o texto continua dizendo, e os dois, algumas traduções dizem assim, com a sua mulher se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Então está aí o casamento correto, meus irmãos. É assim que o Senhor nos ensina. E o mundo diz o contrário. O mundo que jaz no maligno começa interferindo, infiltrando desde os nossos filhos o pecado, colocando na mente deles o pecado de forma sutil, ensinando como certo o que é errado diante dos olhos de Deus. Mas a criança vai ali desde cedo, nas redes sociais, na televisão, na internet. Todas as crianças hoje, as mais pequenininhas, já têm acesso, e aí Satanás vai trabalhando. Você lembra na época do governo do PT, 2015, quando estava no auge daquela cartilha que o pessoal falava cartilha gay? Os irmãos estão lembrados dessa tal de cartilha que
rodou em muitas escolas do Brasil, nessa cartilha já vinham aqui alguns desenhos, já instigando os seus filhos, nossos filhos, as crianças, ao pecado. Nessas cartilhas, através de desenho, estava, por exemplo, que a menina poderia se vestir como menino, e o menino poderia se vestir como menina, sendo absolutamente normal. Aí talvez alguém pode dizer, mas qual o problema, pastor? O que tem de mais o menino se vestir como uma menina e a menina se vestir como um menino? Você é muito conservador, vocês são conservadores demais, vocês são machistas. Aliás, Deus não vai se preocupar com roupa de menino, Deus nem fala sobre isso. Muitos pensam desta forma. Em primeiro lugar, quem foi que disse que Deus não falou sobre isso? Lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, diz assim: a mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor, seu Deus. Então veja, querido, que até nessa questão da vestimenta há um alerta, há um ensinamento para nós. Mas o mundo tem deturpado todos os valores éticos, morais e aqueles que estão fundamentados na palavra de Deus. O mundo tem feito isso. Esse foi apenas um exemplo que eu dei. Mas tem tanta coisa errada sendo ensinada. E às vezes, como eu disse, vem de forma sutil, a gente nem percebe. Eu já falei aqui em outras oportunidades. Um outro exemplo clássico: a televisão. A gente fala muito sobre isso. Alguns canais de televisão, principalmente, muita gente gosta de novela, né? Muitas famílias assistem novelas. Muitas famílias assistem novela daquela emissora que eu detesto. Lá em casa eu não ligo, na Globo. Pode ver, quem vai lá em casa não tem Globo. Mas tem outras emissoras também que estão a serviço do capeta, como se diz aí, né? Está a serviço do capeta. Mas o que acontece na novela? A gente reúne, as pessoas se reúnem na sala. Vem, vamos ver a novela que vai começar. Aí chama todo mundo. Não faz isso para fazer culto doméstico, mas para assistir novela, vem, vamos lá, e chama todo mundo. Principalmente quando é o último capítulo, o finalzinho da novela. E aí está todo mundo lá olhando com atenção. E aí quais são as cenas? Fulano roubou fulano. Ah, mas eu achei isso bom, ele mereceu. Que bom que isso aconteceu. Fulano deixou a mulher para ficar com a amante. Eu estava torcendo desde o início da novela para isso acontecer. Que coisa boa, eu achei isso bom. Relacionamento homossexual. E aí está todo mundo lá olhando, aplaudindo o que você viu, e depois no outro dia você viu o final da novela, que coisa boa. Então Satanás, ele vai o quê? Infiltrando de forma sutil as nossas casas, através da televisão, através do celular. E muitas vezes nossos filhos estão sendo atacados. A gente tem que até ter um controle sobre isso. Eu tenho controle, eu sei que as minhas filhas estão vendo. A gente deve ter esse controle. Mas tem muita coisa errada sendo ensinada. Aliás, meus irmãos, não é omissão deste que eu vos falo, mas eu não sou muito dado à discussão de políticos. O irmão deve estar percebido. Uma vez a Sandra Pará esteve aqui, eu nem deixei ela subir aqui no altar, ela ficou aí no banco. Todo mundo, mas como é que pode? Aqui não. Vai lá atrás. Mas não que o pastor, claro, ele deve orientar as suas ovelhas com relação a isso. Esse ano, eu vou fazer um parênteses aqui, é um ano de eleição. Preste muito cuidado em quem você vai votar. Porque é muita incoerência de um cristão dizer: eu sigo a palavra de Deus, e nela diz que um relacionamento homossexual é pecado, isso é pecado mesmo. Mas aí a pessoa vai lá
e vota num candidato filiado a um partido que aprova o casamento homossexual. Então você, ou quem faz isso, é no mínimo incoerente. Mas estou orando para que o mundo, não haja perseguição, que a igreja tenha liberdade para proclamar, para sair, para fazer seus cultos. Mas isso não vai adiantar se você for lá e votar no candidato que é contra a igreja, partido que é contra a liberdade religiosa. Cuidado, não vote em pessoas que estejam filiadas a partidos comunistas. Nós já estudamos entre os 10 mandamentos do comunismo. Cuidado, porque o comunismo não se adequa à palavra de Deus. Feito esse parênteses, continuando, então eu pontuei essa questão, por exemplo, com relação ao vestimento, a vestimenta das crianças. Mas há muitas coisas que vão infiltrando nossa família. Então nós sabemos que a família verdadeira, ela começa através do casamento entre o homem e a mulher. Aliás, é uma mulher. Mas a cultura que antigamente não, Deus nunca aprovou. É uma mulher, Deus não aprova, Deus não vai aprovar. Portanto, deixará o seu homem, não é abandonar, porque o homem vai deixar a sua posição de dependente para poder ter uma postura de provedor. Então ele vai deixar nesse sentido. Você vai deixar o pai, a mãe, e agora você vai ser o provedor, você vai ser o homem, você vai dar início a uma nova família. Deixa o homem, pai e mãe e iniciar a sua mulher, e não as suas mulheres. Então todo relacionamento que o homem tiver mais de uma mulher é adultério e é pecado, e está fundamentado na palavra de Deus. O casamento é entre o homem e a mulher, é um homem e uma mulher só, não tem essa aí de outros relacionamentos. Isso aí é pecado, tá bom? Então este é o verdadeiro casamento. Deixa o homem, o seu pai e a mãe se unir, vai se unir à sua família. Este é o casamento que Deus aprova. Então, este é isso que nós devemos seguir, pregar, porque Deus designou a família como a mais fundamental das relações humanas. É uma pena que Satanás tenha conseguido levar muitos relacionamentos para a falência. Há muitas famílias que nesse exato momento que nós estamos aqui agora, muitas famílias estão sendo literalmente destruídas. Mas em meio a todas essas coisas negativas que nós enfrentamos e vivemos nos dias de hoje, a pergunta é: há como reverter esse quadro? Será que há esperança para as famílias que estão prestes à ruína? Meus irmãos, a resposta para essa pergunta é sim. Há esperança. O processo não pode ser tão fácil como muitos pensam. Talvez não seja imediato, de questão de segundos ou do dia para o outro. Às vezes pode levar tempo uma reconstrução, principalmente relacionamento familiar. Pode ser lento o processo, mas ele é eficaz. E é exatamente esse segundo aspecto que eu quero deixar com os irmãos nesta noite. A segunda lição é que há esperança para a sua família. Há esperança em reconstruir uma família que foi quebrada pelas circunstâncias da vida. Não há relacionamentos quebrados que Deus não possa religá-los. Olha só que notícia boa. A partir do momento que o homem entende que o homem cai em si, como é a expressão usada lá na parábola do filho pródigo, quando o homem cai em si, ele, a partir deste momento, ele vê que o que ele está fazendo é errado, ele se arrepende, ele pede perdão e ele volta à prática daquilo que é correto. Há esperança, meu amigo. Não desista da sua família. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, um texto muito conhecido, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há esperança para um lar fragmentado pelas dificuldades deste mundo. Esposa, não desista de orar pelo seu marido. Marido, não desista de orar pela sua esposa. Pais, não desistam de orar pelos seus filhos. Filhos, não desistam de orar pelos seus pais.
Meu querido amigo e irmão, não desista de orar pela sua família, porque o Espírito Santo pode ministrar sobre aquele que está em pecados, por exemplo, a fim de que ele recomece, para que ele reconsidere, para que ele se arrependa de seu erro e volte para a casa do Pai, que volte para o ambiente familiar, para que ele tenha bons relacionamentos segundo a vontade do Senhor. Se esse é o seu caso, se há casos assim em nossas famílias, não temos famílias perfeitas, é bem provável que 100% dos irmãos que estão aqui há algum problema dentro da família, porque isso é muito comum. Somos seres humanos e temos dificuldades, às vezes não entendemos, às vezes erramos, mas muitas famílias estão agora fragmentadas por causa do pecado. E se este for o caso da sua família, há esperança. Você precisa se arrepender de seus pecados e voltar para a bênção do Senhor, para a casa do Senhor, para um relacionamento saudável com o Senhor. Grava no seu coração, meu querido. E uma das formas mais eficazes de você investir no seu relacionamento familiar é orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ah, mas eu não tenho como conversar com aquela pessoa não quer saber de mim. Acontece. Aliás, por isso que a Bíblia diz, se possível, tende paz com o outro, porque às vezes não depende só de mim. Eu posso querer ter paz com a Angélica, como exemplo, mas ela pode não querer ter paz comigo, né? É só um exemplo, não é assim, é um exemplo. Mas o que eu posso fazer? Ninguém pode interferir. Eu posso orar. Ore todos os dias pela sua família. Claro que a oração é seguida da ação também, né? Mas ore pela sua família, porque grandes coisas podem acontecer através da oração. Jó foi um exemplo disso, tanto no seu relacionamento familiar quanto com seus amigos. Então a oração pode produzir, meus queridos, um efeito maravilhoso sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos. A esperança para as famílias quebradas pelas circunstâncias da vida, a esperança para relacionamentos rompidos, a esperança para famílias que estão passando por problemas, por adversidades, e a esperança é Jesus. Terceiro e último lugar, uma família forte é aquela que teme ao Deus vivo e anda nos seus caminhos. Esta é a família forte. O texto que nós lemos no começo do culto, do Salmo 127, versículo 1, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Uma família que preza por um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, em comunhão com Ele, tem maior facilidade em cultivar relacionamentos saudáveis entre os integrantes da família. Isso é possível. Mas quando o pecado acha lugar na vida de alguém, a tendência é que haja separações também. Aliás, a separação já é característica do pecado, porque o homem tinha um relacionamento, um elo perfeito com Deus, lá no início da criação, Adão e Eva. Nós herdamos a natureza pecaminosa, mas eles tinham que uma ligação perfeita. E o que separou o relacionamento do homem com Deus? O pecado. O pecado quebrou o relacionamento do homem com o Senhor, separou o homem de Deus. Foi pelo pecado que o relacionamento perfeito com Deus foi rompido. E muitas famílias estão sendo desfeitas porque o pecado tem sido a causa da separação. O pecado não deve ser característica daquele que teme a Deus. Claro que nós somos pecadores, mas não devemos ter prazer no pecado, nem fazê-lo de forma habitual. O ímpio é quem é caracterizado pelo pecado, porque não há temor no seu coração. Lá no Salmo 36, eu estou caminhando para a conclusão. O versículo de 1 a 3 diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Mas isso no coração do ímpio. No coração da família ímpia há uma voz de transgressão, porque não há
temor a Deus diante de seus olhos. Então grave no seu precioso coração, meu querido, onde não há temor a Deus, implicitamente há transgressões dos padrões divinos. E aí está a chave da questão. Muitas famílias estão indo à falência porque não têm o temor a Deus, não temem a Deus. E de acordo com a palavra de Deus, se Deus não for o Senhor da casa, se os planos da família não forem os do Senhor, você pode fazer o que for, mas em vão trabalham os que a edificam. É somente em Deus que nós construímos verdadeiros lares. Que Deus seja o centro dos nossos lares, meus irmãos, do nosso lar. Que sejamos bênção para a nossa família. E que Satanás não ache nenhum lugar no nosso coração. Que Satanás não ache nenhum lugar, nenhum cômodo da nossa casa. Mas que em nós e em nossa casa reine constantemente a presença do Senhor, nosso Deus. E que se errarmos nos nossos relacionamentos, porque somos imperfeitos, que possamos orar, que possamos agir, pedir perdão quando necessário, perdoar e tentarmos a paz uns com os outros, de acordo com a santa bendita palavra do Senhor. Marchemos juntos à frente, com o Senhor e com sua palavra à frente de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.